Hi, my name is Dara, and I'm a believer who struggles with love relationship addiction and food addiction. Oi, meu nome é Dara e eu sou uma filha amada de Deus que lida com relacionamentos amorosos e dependência alimentar. I'm a preacher's kid, and I received Christ at the age of 5. Eu sou filha de pastor e aceitei o Senhor Jesus com 5 anos de idade. We moved around a lot, and I made friends quickly. Nós mudamos muito e eu tinha que fazer amizades muito rapidamente. But I never had long-term relationships. Mas os meus relacionamentos amorosos eram sempre curtos. When I was 15, my family took in a 16-year-old boy. Quando tive 15 anos de idade, minha família adotou um rapazinho como amigo de 16 anos. And although I was part of that decision, I felt abandoned. E apesar de eu ter apreciado meus pais adotarem um rapazinho, eu me senti muito abandonada. I felt like I'd been replaced. Eu achei que me colocaram esse rapazinho no meu lugar. I began to rebel and to seek attention from boys. Eu me rebelei e comecei a receber a atenção dos rapazes. And at 17, I was having sex. E quando eu tinha 17 anos, eu já tinha vida sexual ativa. I knew it was wrong, Eu sabia que era errado, but I felt like when I get married, I'll get back right with God. e eu pensava, não, eu logo vou voltar a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. So I decided I would marry my boyfriend because it'd be adultery to marry anybody else. Então eu decidi que eu ia ter um relacionamento aceitável, porque aquilo que eu estava fazendo não agradava a Deus. And I thought God would bless us. I thought God would bless us. Eu achei que se eu tivesse também um relacionamento desse tipo, Deus nos abençoaria. Within 3 years, I was beat up just about every weekend. Depois de 3 anos, dentro de 3 anos desse relacionamento, eu apanhava por volta de cada fim de semana. At 21, I felt like I'd ruined my life. Aos 21 anos de idade, com esse rapaz, eu achei que a minha vida tinha sido arruinada. And so I decided I would just ruin my life. Então eu decidi que eu mesmo ia cuidar da minha vida. I worked beside a man who'd watched me go through the abuse and he wanted to help me. Eu continuava sendo abusada e eu achava que Deus não ia me ajudar. So I dated him for 2 months. I decided to get a divorce and I'd marry him. Aí, nesse relacionamento que eu tive fora do casamento, eu namorei por 2 meses com esse rapaz e decidi divorciar o meu marido e casar com esse rapaz depois de 2 meses de relacionamento. I'm a believer in Jesus Christ. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. With 39 years sobriety from drugs and alcohol. Com 33 anos de sobriedade de drogas e álcool. With sexual compulsion being a thing of my past. E trabalhando agora na luxúria como uma coisa do passado. That I would like to equal to the sobriety with drugs and alcohol. O que eu digo que é mais ou menos igual à sobriedade de drogas e álcool. As a child, my sexual curiosity led my mind more than any other struggle. Quando eu era criança, a minha curiosidade sexual, ela tomou conta da minha mente muito mais do que qualquer outra coisa. Along with overconfidence, I took more risk. E com o excesso de confiança, eu comecei a tomar mais riscos. I was exposed to pornography by an uncle at a young age, and my best friend and I had an inappropriate same-sex experience. E eu fui exposto à pornografia a uma idade muito tenra, e o meu amigo e eu tivemos um relacionamento indevido. This haunted me for many years. Isso perturbou a minha mente por muitos anos. And I was overwhelmed with shame and guilt. E eu fiquei pesado de culpa e vergonha. I kept it hid inside, and I placed blame on others, and I developed a hatred for people who struggled with same-sex attraction. E eu me culpei muito tempo por isso, e eu comecei a desenvolver uma raiva
por pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. I camouflaged all my feelings of self-worth, and I worked tirelessly to fit in as a teenager. E eu camuflei os meus sentimentos e o valor próprio e trabalhei incansavelmente para encaixar isso dentro da minha adolescência. And alcohol became my coping mechanism. E o álcool se tornou o mecanismo que eu usei para lidar com essa situação. Add to this that I really didn't believe in God. Can you say that again? Add to this, I did not believe in God. E eu não acreditava em Deus durante esse período. I quickly moved from drugs to alcohol. E eu fui mudando das drogas para o álcool. I jumped in with both feet, taking many, many chemical trips. E eu pulei com os dois pés, tomando muitas drogas e alucinógenos químicos. And at 15, one of my relatives sexually advanced on me. He sexually advanced. He sexually abused me at 15. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui sexualmente abusado. I was so scared. However, the next day, that fear turned into hate. E eu fiquei tão amedrontado que no dia seguinte aquele medo se tornou em ódio. My family moved when I was 16, and one of my friends from an old school also moved to this place with me. E minha família, I'm gonna look into this Yeah. better. E minha família se mudou quando eu tinha 16 anos de idade, e um amigo meu da escola antigo se mudou para a mesma cidade. But only 2 years into our school year, we were in a car wreck that left my friend dead. E depois de 2 anos naquela escola, nós dois estávamos no carro e tivemos um acidente. And I was in the hospital with many months of rehabilitation. E eu fiquei num hospital por muitos meses para reabilitação. I felt powerless watching him die. E eu me senti sem poder nenhum quando eu tive que observar o meu amigo morrendo. But I did not stop drinking, and by my senior year, I was hopelessly drowning in denial. E eu simplesmente não conseguia parar de beber. E no meu último ano do colegial, para os mais velhos que nem eu aqui, agora o secundário, né? Eu estava afogado na negação. For 5 years, I do not remember a single sober day. Por 5 anos, eu não me lembro de um dia na minha vida onde eu estive sóbrio. Experiencing many blackouts with no recall of what I had done or who I had been with. E eu experimentei muitos apagões, muita ressaca, e eu não me lembro de nada do que eu fiz durante essas ressacas, esses apagões. I married again at 21. Eu me casei novamente aos 20 anos de idade. We went through a year of infertility treatment and I learned I was barren from an IUD. E eu entrei no processo de tentar engravidar. Coloquei o DIU e eu queria muito ser mãe. I was depressed and my husband got involved with a close friend who was having marriage problems. Como eu não conseguia engravidar, eu fiquei deprimida. E o meu marido se envolveu com uma amiga muito próxima e ele começou a ter um relacionamento com ela. They had an affair and my friend became pregnant with his child. E aí, quem acabou tendo o filho do meu marido foi essa mulher. I told him to choose her or me, but you can't have us both. Eu falei para ele, ou você vai ficar com ela ou comigo. Você não pode continuar o relacionamento com nós duas. I moved home to my parents and I lived in limbo until he finally divorced me and he married her. E eu então mudei para a família, para a casa da minha família, e nesse período ele me divorciou e casou com uma outra. This betrayal by my husband and my friend was devastating. Essa traição do meu marido e dessa amiga minha acabou comigo. I felt rejected and betrayed as she carried my husband's child. Eu me senti rejeitada, me senti traída, enquanto essa amiga acabou tendo filho com o meu marido, o filho que eu tanto queria ter. I married after discovering my girlfriend was pregnant, Eu me casei depois que eu descobri que a minha namorada estava grávida. and we had 3 adorable daughters 3 years back to back. E nós tivemos 3 lindas filhas, 3 anos depois disso. However, that did not have any effect on my appetite for drugs. No entanto, tendo essas crianças, isso não trouxe
não aliviou nem um pouco o meu apetite pelas drogas. My wife was pregnant with our third daughter when she went into premature labor while lifting me up from another blackout. Minha esposa estava grávida da minha terceira filha quando ela teve que me levantar, porque eu tinha bebido ou tomado droga e caído no chão, e quando ela me levantou, ela entrou em parto. Ashley lived 11 hours. A minha filha viveu só 11 horas. And I began to deal with what I had done. E eu comecei a lidar com aquilo que eu tinha feito. When she died, my own morbid existence of a life became evident. Quando a minha filha morreu, a minha existência mórbida de vida se tornou evidente. It felt like a piece of me had been torn from my body. Parecia que uma parte do meu corpo tinha sido arrancada do meu corpo. And I could no longer deny how out of control I was. E eu não posso mais... Ok. E eu entendi que eu não tinha mais controle, que eu estava fora de controle, que eu tinha perdido o controle. I was very weary since the death of my daughter, Eu estava muito fraco desde a morte da minha filha. as I fought the reality of God. E eu lutei com a realidade que existia um Deus. My wife confronted me with my depression, Minha esposa me confrontou várias vezes com a minha depressão. and it was really at that moment that I stopped denying that there was a God. E foi nesse momento que eu parei de negar que existia um Deus. I realized I'm not God, E eu entendi que eu não sou Deus, and that I was powerless, que eu sou impotente and that I had a tendency to do the wrong thing. e que eu tenho a tendência de fazer coisas erradas. My spirit was poor on the inside, Meu espírito estava pobre dentro de mim. and it was enough for me to see the sickness of my sins. E isso me fez ver toda a doença e os meus pecados. I remember her asking me several times, "What is wrong with you? What is wrong with you?" Eu lembro me perguntando muitas vezes, o que está errado comigo? O que está errado comigo? And I said, "Well, if you must know, it's my spiritual life." E eu entendi que era a minha vida espiritual. She said, "What's wrong with your spiritual life?" A minha esposa me disse, o que está errado com a tua vida espiritual? And I said, "I don't have one." E aí eu disse para ela, eu não tenho uma. The next day I attended the church, E no dia seguinte eu fui para a igreja. and I knew there would be answers for me that day. E eu sabia que ali haveriam respostas para mim naquele dia. The pastor preached out of the book of James, O pastor pregou no livro de Tiago. and he was reciting that the devils believe and tremble. E ele estava dizendo, recitando, o diabo acredita e treme. As I looked down at my hands, I was trembling just like this. E eu olhava para minha mão e minha mão estava tremendo, lá, com assim, desse jeito. And I recalled in my head, I'm just like the demons. E eu ficava falando na minha mente, eu sou igualzinho esses demônios que estão tremendo. And right there in my seat, E ali naquele lugar, no meu assento, I called on Jesus Christ to be my Savior. eu pedi para Jesus Cristo ser o meu Salvador. Now, that was October 1980. Foi 19 de outubro de 1990. Galatians 4:7 says, "So that you are no more a servant, but a son." Gálatas 4:7 diz que você não é mais um servo, mas um filho. I had now become a son of God. E naquele momento eu me tornei um filho de Deus. I was 20 when I decided it was time to get serious about a career. Com 28 anos, eu decidi que era tempo, que era o momento de eu ter uma profissão. I wasn't very good at marriage. Eu não conseguia um bom relacionamento, não conseguia me casar com o homem certo. I started working at a radio station selling advertising. Então eu comecei a trabalhar no rádio, vendendo propagandas. After attending a sales convention, I realized that people made a living and supported families doing my job. E aí eu fui numa convenção e descobri que tinham pessoas que conseguiam manter uma família trabalhando no rádio como eu. And I got serious and I read everything I could on how to be successful. Aí eu comecei a ler tudo sobre como ter sucesso na vida. And during those 9 years of looking for happiness in my work, E durante aqueles 9 anos que eu tentei esse sucesso,
I continued my search through sex. Eu também continuei a ter sexo, a intimidade com muitos outros homens. I went through many short-term relationships. Eu tive vários relacionamentos curtos. I was always hoping that the next one would be the right one. Eu sempre falava, agora vai dar certo, esse próximo namorado vai dar certo. I entered a relationship with a married man that lasted for 8 years. Aí eu comecei um relacionamento com um homem casado. Esse relacionamento levou 8 anos. I knew it was wrong and I hated what I was doing. Eu sabia que era errado, eu não gostava de fazer aquilo. I was in church, I even sang in the choir, Eu era uma pessoa que ia para a igreja, eu cantava no coral, but I was living a lie. mas eu estava vivendo uma mentira. And there's no satisfaction with either life. E não tinha uma vida satisfatória, nem a do mundo, nem a da igreja. I wanted to fit in with my family, Eu but I queria- thought their churchy life would be boring. Eu queria muito fazer parte da minha família, mas eu achava que a vida deles indo para a igreja era uma vida entediante. The guilt was overwhelming. Mas eu tinha muita culpa, me sentia muito culpada. I was always afraid I was going to get caught. Eu tinha medo de que alguém descobrisse que eu estava tendo relacionamento com um homem casado. My wife was still an addict, and I worked out of town all of the time. A minha esposa, ela continuava sendo uma adicta, e eu tinha que trabalhar fora da cidade a maioria do tempo. To be honest, I hated my home life. I would do anything to keep from being at home. E para ser honesto com vocês, eu odiava ficar na minha casa. Eu faria qualquer coisa para estar fora da minha casa. I filed bankruptcy from a failed business, and I divorced her in 1990. E eu então tive que declarar falência de um negócio que eu tinha há alguns anos. And then we remarried a few short months later. E o mais engraçado é que eu casei com a minha esposa de novo naquele ano. After I remarried, I gave up on attending church, and I pretended I did not hurt. E depois que nós nos casamos novamente, eu parei de ir para a igreja dizendo para mim mesmo, eu não tenho nenhum mal comigo, nem tenho nenhuma ferida que me machuca. I was still feeling guilt and shame all the time, even though I had 13 years of sobriety. Mas mesmo assim eu me sentia culpado e envergonhado, apesar de já estar 13 anos sóbrio. And I began to drink some as a believer this time. E daí eu comecei a beber de novo, mas agora como um crente, como um seguidor de Jesus. After 5 years, I walked in on my wife, finding her with a revolver, a gun, pointed to her head. Depois de 5 anos, eu cheguei em casa um dia e minha esposa estava com um revólver apontado para a cabeça dela. And as I walked close to her, she turned the revolver from herself to me. E quando eu me aproximava dela, ela tirou o revólver da cabeça dela e apontou o revólver para mim. I jumped at the gun and I grabbed it, only allowing the bullet to miss my head by very, very little. E eu peguei no braço dela quando ela disparou e a bala passou raspando na minha cabeça. My alcohol abuse was completely out of control. Meu abuso por álcool estava fora de controle, completamente fora de controle. I filed a class action lawsuit about the IUD that had left me barren. Eu finalmente entrei com um processo contra o DIU que eu tinha colocado, que tinha me deixado estéril. And I ended the adultery relationship. Eu também terminei o relacionamento adúltero que eu estava tendo. I'd met a businessman who is in many ways like myself. Eu estava agora pensando num rapaz que era de negócio, um homem de negócio, um profissional, que tinha muito a ver comigo. He was money and success driven. Ele queria um sucesso de carreira, ele queria um sucesso financeiro. He's a Christian, but he wasn't churchy. Ele era um cristão, ele não ia para a igreja, mas ele dizia que ele era cristão. We dated for 5 months and got married. Nós namoramos 5 meses e nos casamos. My family talked to me about our spiritual life, but I assured them we're fine. Minha família tentou falar, mas olha, é a sua vida espiritual e a dele. Ela falou, mãe, não se preocupa, eu estou Christian. bem. Nós somos cristãos. We're Christians, we're just not churchy. A gente não gosta de ir para a igreja, mas a gente é cristão. Immediately after our honeymoon, Logo depois da nossa lua de mel, I knew I'd made another mistake. eu descobri que eu tinha feito um terceiro erro. 5 months later, the lawsuit settled. Depois de 5 meses, terminou o processo no qual eu tinha entrado contra o DIU. And I thought our marriage would stabilize with that money. E eu achei que o dinheiro que eu recebi daquele processo ia me deixar estável.
But my marriage was a business that my husband controlled. Mas eu era casada com um homem de negócios, meu marido que controlava as finanças. And when 9/11 occurred, the stock market crashed and he imploded. E aí teve uma questão com a parte financeira do país e eu fiquei sem nenhum dinheiro. I fell apart that December when my mom was diagnosed with cancer for the first time. Também naquele ano, em dezembro, descobri que minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer. And we divorced the following year. E no próximo ano eu me divorciei desse outro marido. I began to hear God reaching out to me again, as he said in a still small voice. Eu comecei a ouvir a voz de Deus de novo, tentando se aproximar de mim, e eu vi a voz dele dizendo, numa voz muito suave, muito mansa. And he said, Richard, why are you here? E Deus disse, Richard, por que você está aqui? It was at that time, in my own misery, that I understood God was feeling what I felt. E foi nesse tempo, na minha própria miséria, que eu comecei a entender o que Deus queria fazer, o que eu estava sentindo. And this moment allowed me to know that God still loved me. E nesse momento eu comecei a entender que Deus ainda me amava. And I rededicated my life back to Christ. E eu redediquei a minha vida para Jesus novamente. I couldn't believe some of the things I had done as a Christian. Eu não acredito as coisas que eu fiz como um cristão. And I began to grow, but I was still far too involved in my own wife's addiction. Eu estava crescendo, mas eu estava muito envolvido na minha vida de adicções, né? I just thought it was easier to deal with her stuff than it was mine. Eu achava que era mais fácil a minha esposa lidar com os problemas delas do que eu lidar com os meus problemas. What I needed was healing from my past. O que eu precisava era a cura do meu passado. And I struggled to believe God could ever use me again. E eu me debatia, tinha uma dificuldade de acreditar que Deus poderia me usar de novo. When I chose to set boundaries about being a leader in my home, E eu lutava, tinha dificuldade de acreditar que eu poderia ser um líder na minha casa. literally within weeks she attempted to burn our house down. Desculpa, eu traduzi errado. Quando eu entendi que eu deveria ser o líder da minha casa, a minha esposa tentou botar fogo na minha casa. We divorced again, E a gente se divorciou de novo. and shortly after she committed suicide. E depois desse divórcio, ela se suicidou. God never comes, good never comes from suppressing our deepest hurts. E a bondade nunca vem quando a gente tem que suprimir as nossas dores mais profundas. I returned to work and I tried to find happiness in advertising sales. Eu voltei a trabalhar e eu tentei encontrar felicidade naquele trabalho de vendas. But I could not cope with my anger. Mas eu tinha tanto ódio dentro de mim que eu não sabia lidar com esse ódio. It wasn't over the end of the marriage. Não era sobre terminar um outro casamento necessariamente. It was my wasted life. É que minha vida estava sendo desperdiçada. I finally agreed to go to church for divorce recovery. Aí eu decidi finalmente ir num grupo de apoio para mulheres divorciadas. I just wanted to get rid of my anger. Eu só queria me livrar de todo o ódio que eu tinha. But through those classes, I began to sense that God still had a place for me. Quando eu comecei a participar daquele grupo de apoio, lá na igreja, eu descobri que Deus ainda tinha um propósito para a minha vida. And I rededicated my life. E foi lá que eu dediquei de novo minha vida. I met Richard in divorce care. Eu encontrei o Richard nesse grupo de apoio para divórcio. A esperança. He was the facilitator. Ele era um co-líder, ele era um facilitador do grupo. And when the course was complete, we began to date. Quando o curso terminou, nós começamos a namorar. We dated for 1 year. Nós namoramos por 1 ano. On our first date, I said, "You sure are churchy preachy?" And he said, Don't you forget it.
It's not on there. Não se esqueça disso. My first date, I told you church he preaches. Ah, Our first date, he was church preaching. quando no nosso primeiro encontro ele tentou pregar para mim, And he said, ele me disse: Don't you forget it. Não se esqueça disso. we dated for a year, we got married. Nós namoramos 1 ano e depois nos casamos. It was wonderful. Foi maravilhoso. When I got him, Quando eu o tive, God blessed me with 2 married daughters and their families. ele já me deu 2 filhas que eu nunca tive na minha família. Psalms 113:9. Salmo 113:9 diz: Ele dá filha para a mulher, fazendo-a mãe. Louve a Deus. Praise the Lord. Louvemos a Deus. I messed up. We'll just pick up right here. As a married couple, we are experiencing a relationship God's way. E agora, como um casal, nós estávamos experimentando um relacionamento da maneira de Deus. Yeah, this wonderful lady is not just my wife, but she's also my very best friend. Vocês entenderam, né? Essa mulher maravilhosa não é somente minha esposa, mas minha melhor amiga. And then this happened. E isso aconteceu. 9 months married, and I was asked to lead a ministry called, maybe you've heard of it, Celebrate Recovery. Depois de 9 meses, eu fui convidado para liderar um ministério chamado... You got it. My first thought was, no. E meu primeiro pensamento foi, não. I asked her what she thought about it, and she said, No. E aí eu perguntei para ela o que ela pensava disso. Ela falou... Era para Roseli falar. but then I attended a global mission conference in Atlanta, Georgia. E então eu fui para uma conferência missionária global em Atlanta. And at the same time, I was asking God, why am I at this conference? E eu estava me perguntando naquela conferência, por que eu estou aqui? And I was also asking him, do you want me to be in this thing called Celebrate Recovery? E eu também estava perguntando para Deus, você realmente quer que eu esteja nesse negócio chamado Celebrando a Recuperação? And on that first day in my hotel room, E naquele primeiro dia dessa conferência, no meu quarto de hotel, God spoke to me and said, both. e Deus falou para mim, os dois. I just thought, how am I going to use all this stuff? I just don't know. Can you say that again? How am I going to use all of this? I just don't know. Eu dizia, como eu vou usar tudo isso? Eu não sei. I was not happy. Eu não estava feliz. How was I going to help in there? Como ia poder ajudar nesse negócio? I don't have a drug or alcohol Eu background. não tenho nenhum problema de drogas e álcool. Sure, Richard will be great. Claro que ele seria maravilhoso nesse programa. But what about me? E eu, o que eu vou fazer? You know how good I'd be in divorce care. Eu ajudava, eu era muito bom na questão de divórcio. I've been through 3. Eu já tinha passado por 3. So on November 2004, Em novembro de 2004, 15 years ago, 15 years 15 anos ago, atrás, we came to Celebrate Recovery for the first time. nós viemos para o Celebrando a Recuperação pela primeira vez. I didn't know anything about the ministry, E eu não sabia nada a respeito desse ministério. and I was the ministry leader. E eu era um líder ministerial. Our eyes were opened quickly to our own hurts, hang-ups, and habits. E os nossos olhos se abriram rapidamente para as nossas feridas, maus hábitos e vícios. And I made so many mistakes as a new leader in CR. E quando eu era um novo líder no Celebrando a Recuperação, eu fiz tanto erro. I had this plan. I wanted leaders really fast. E eu queria liderar muito rápido, muito rápido. And so I decided to do a co-ed step study. Gente, nunca façam isso, tá? Ele resolveu fazer um grupo de passos misto.
Yeah, that's right. 13 weeks lecture style. E eu queria fazer isso em 13 semanas, e eu queria dar as lições. It was a disaster. Foi um desastre. And all of the people that were in my step study group, I now call my victims of ministry. Todas as pessoas que estavam nesse grupo de passos, hoje eu chamo das vítimas do meu ministério. You know, I had said there are some things I would never tell in a group. God knows what they are. Eu disse para mim, eu disse tantas coisas nesse grupo que eu sei que eu falei errado e eu sei que elas são erradas. But what I didn't realize is I was as sick as my own secrets. And I didn't realize? Okay. E eu não entendia que eu estava doente nos meus próprios segredos. But that was about to change. Mas isso estava começando a mudar. You see, the Bible says in Matthew 18:18. A Bíblia diz em Mateus 18:18. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. O que você liga aqui na terra deve ser ligado no céu. And whatsoever you shall release on earth shall be released in heaven. E o que você libera aqui na terra é liberado no céu. What I was doing was binding my own sins up in my heart. O que eu estava fazendo em segurar todos esses sentimentos no meu coração. And I was held captive by my own mind. O que eu estava sendo cativo do pecado na minha mente, segurando isso dentro de mim, esses sentimentos dentro de mim. I had not yet understood how God could use all of the pains of my past. Eu ainda estou entendendo como Deus pode usar todos os sofrimentos que eu tive no meu passado. Principle 4. O princípio 4. Openly examine and confess my faults to myself, to God, and to someone I trust. Abertamente examine e confesso as minhas faltas para mim mesmo, para Deus e para alguém da minha confiança. And I began God's recovery plan at 50 years old. E eu comecei o plano de recuperação de Deus para minha vida com 50 anos de idade. No more hiding. Não estaria mais me escondendo. I now know that my identity does not belong to my past. My identity does not belong to my past. Ok. E eu entendo agora que a minha identidade não mais pertence ao meu passado ou ao meu presente. My identity is not about my future. Minha identidade não é a respeito do meu futuro. But my identity is who I am in Jesus Christ. Minha identidade é quem eu sou em Cristo Jesus. I do belong in Celebrate Recovery. Eu pertenço ao Celebrando a Recuperação. But when we began the 12-step study, Mas quando a gente começou o grupo de passos, I was so afraid of my past being eu estava exposed. morrendo de vergonha de contar do meu passado. But those steps helped me to realize that my behavior Mas o grupo de passos me ajudou a entender que o meu comportamento, I saw where it had started. eu percebi onde é que eu comecei a ter aquela vida disfuncional. And for the first time, I could see the pattern. E pela primeira vez eu vi o padrão que eu vivia. It was very E healing. foi curador. In 2007, I had a major bout with anger and codependency. Em 2007, eu tive um ataque de ódio e de codependência. I was trying to control my stepdaughter. Eu estava tentando controlar a minha madrasta enteada. I did not want her to have to go through the pain of wrong choices. Eu não queria que ela passasse o que eu tinha passado. But I was powerless to change her. E eu não tinha poder em mudá-la. And my codependency was causing rebellion. E a minha codependência, tentando controlá-la, levou ela à rebelião. And I was angry at her. E eu estava morrendo de ódio dela. And at my husband. E do meu marido. And at God. E de Deus. Here we are, ministry leaders. Aqui nós somos líderes do Celebrando a Recuperação. And we can't even help our daughter. E a gente não consegue controlar a nossa filha. I felt like a fraud. Eu me senti como se fosse uma fracassada. I thought, I'll get a divorce. Aí eu pensei, vou fazer outro divórcio. I'll go start CR someplace Eu else. vou começar celebrando num outro lugar. I wanted God to fix her, and then I wouldn't get mad. Eu queria que Deus consertasse a minha filha para eu não ficar com tanta raiva. When our daughter told us that she was pregnant, Aí, I felt trapped.
Quando ela disse que ela estava grávida, eu me senti encurralada. But I thank God for an accountability partner who had the courage to confront my attitude. Mas eu louvo a Deus pela minha parceira de contas, prestadora de contas, porque ela me confrontou. I had taught her that children were never a mistake. E ela me falou que filhos nunca é um engano, nunca é um problema. That God has a purpose and a plan for every life. Que Deus tinha um plano, um propósito para cada vida. She reminded me if that were true for her, then it was true for this baby. I'm sorry. If that was true for her, it was true for this baby. E eu fui lembrada que, na verdade, essa menina da qual eu cuidava, Deus tinha um propósito para ela. E eu confessei o meu pecado. And I confessed my sin. Eu confessei meu pecado. I asked God to forgive me. Eu pedi que Deus me perdoasse. And I accepted His plan for her recovery. E eu entendi que eu precisava aceitar o plano de Deus para a recuperação dessa minha enteada. Thy will be done, not mine. Tua vontade seja feita e não a minha. My husband and I went to counseling and we dealt with our issues. Meu marido e eu fomos ser aconselhados a lidar com estas questões. And I now have a healthy relationship with my stepdaughter. E agora eu tenho um bom relacionamento com a minha enteada. I recognize that God alone has the power to change lives. Eu reconheci que somente Deus tem o poder de mudar vidas. And then God used my grandson to change my heart. E aí Deus usou esse meu neto, filho dela, para restaurar a minha vida. See, I got to take care of him because he was her third child. Eu tive que tomar conta dele porque ele, na verdade, era o terceiro filho da minha enteada. She wasn't scared of my inexperience. E ela tinha medo de cuidar desse terceiro filho. And I kept him because she needed me to. E eu precisei de cuidar desse neto porque ela precisava que eu ajudasse a cuidar dele. And I learned that, like, I loved him and wanted to take care of him. Eu aprendi que da maneira como eu queria cuidar desse filho que foi rejeitado dela, That's how God loved me. é o mesmo jeito que Deus me amava. That He knew what was good for me. Ele sabia o que era melhor para mim. And then in 2009, my second stepdaughter and her husband had their first child. Aí, em 2009, minha segunda enteada teve o primeiro filho. And I was delighted to be an experienced Gigi. E aí eu já era uma voz com muita experiência. And I appreciated the joys of first-time parents. Eu adorei poder ser mãe dos meus netos, entre We aspas. discussed every diaper, Nós falamos sobre cada uma das fraldas, every bottle. sobre cada vez que eles faziam cocô, desculpe aí. I loved it. Eu amei isto. God has given me a wonderful husband Deus and me deu um children. marido maravilhoso, as And minhas grandchildren. filhas e os meus netos. From those early years with infertility and broken Aqueles anos marriages, de infertilidade, de casamentos que não deram certo. I know this is a gift from God. Eu sei que é um presente de Deus. And then in 2009, Em 2009, Richard was approached by a mission organization using a missionary in Russia to plant churches with Celebrate Recovery. 2009, o Richard, ele foi convidado para fazer algum trabalho missionário na Rússia, celebrando a recuperação. And he felt God was leading him to open a business. E também ele sentiu que Deus queria que ele abrisse um negócio. The purpose was to support us, A ideia era para ajudá-los financeiramente, and it would give us the time and financial freedom to do ministry on a larger scale. e eles poderiam fazer então ministério de um jeito mais abrangente. We traveled to Russia and we helped establish Celebrate Recovery. Fomos na Rússia, começamos a celebrar a recuperação na Rússia. It was a huge success. Foi maravilhoso, muito sucesso. However, the financial business was a failure. Porém, o negócio que nós abrimos foi um fracasso. We invested our stocks, Nós investimos muito nessas lojas, savings, nós investimos todas as nossos savings, poupança, reservas. we mortgaged our house, Nós investimos a nossa casa nesse negócio. we sold a rental house, Tudo que nós tínhamos, nós investimos e perdemos tudo. and then we borrowed all we could. Aí nós tivemos que pedir coisas emprestadas. February of 2013, we ran out of money and assets. Então, em fevereiro desse ano que ela falou aí, nós perdemos tudo. I felt abandoned by Eu me God. senti abandonada por Deus de novo. I felt betrayed and I was Me scared. senti com medo, com muita dor.
I was struggling with wanting to run again. Eu queria fugir de tudo de novo. That was my pattern of behavior. É o padrão que eu tinha, né? Quando dá problema, eu fujo. I was struggling whether or not I could trust God. Será que eu posso confiar nesse Deus? Perdi tudo. The hardship had me isolating and being disconnected from my own family and recovery group. E esse tempo de dificuldade que nós tivemos me fez ficar isolado e desconectado da minha família e do meu grupo de recuperação. And I was panicking in the middle of a vibrant ministry. E eu estava desesperado no meio desse ministério tão vibrante, Literally driving our family deeper and deeper in debt. Moving our family deep in debt. Isso estava levando a nossa família cada vez mais para baixo e para baixo. All I can say is that business was nothing like I envisioned. E o que eu posso te dizer é que esse negócio não foi nada daquilo que eu sonhei para ele. And it had absorbed me in an unbelievable way. E isso me absorveu de uma forma muito forte por muito tempo. I was in denial of the failure far too long. E eu estava desacreditado naquele fracasso por muito tempo. Eu desacreditei daquele fracasso por muito tempo. I agonized over selling our house to finance the business for another year. Eu agonizei por ter que vender nossa casa para podermos viver um pouco mais. I finally agreed and we signed the contract February 2013. 28 de fevereiro de 1913, eu assinei para a venda dessa casa. For sale sign went up on Saturday, Sábado, colocamos a casa à venda. and the next day Richard said, "What do you think about shutting down?" Aí, no outro dia, o Richard falou para assim, vamos fechar o negócio que está falindo? I was stunned, Eu fiquei impressionada, but so relieved. mas eu me senti muito feliz. Within 1 week, our store was closed and everything was moved. Em uma semana, nossa loja que estava falida fechou e nós conseguimos tirar todas as nossas coisas de lá. It wasn't easy. Não foi fácil. Everything we had worked for was gone. Tudo que nós trabalhamos a vida inteira se perdeu. The losses were close to $1 million American dollars. E o valor monetário dessas perdas foi próximo de $1 milhão americanos, 4 milhões de reais. The unbelievable thing is, in my mind, we never stopped tithing, we never stopped going to group, we never stopped going to church. Mas a coisa mais impressionante é que a gente não deixou de ofertar na igreja, a gente não deixou de ir para os encontros, a gente não deixou de ir para os encontros do Celebrando a Recuperação. And the impact brought about many changes in the way I perceived God. E o impacto dessa perda financeira trouxe muitas mudanças na maneira que eu comecei a perceber Deus. Through all those losses, I began to understand that God cared about me far, far more than I ever realized. Apesar de todas essas perdas financeiras, eu entendi que Deus cuida de mim muito mais que eu entendia na minha vida toda. Because the store had closed, we were able to go on a mission trip to Iraq. Porque nós conseguimos fechar a loja, nós conseguimos ir para um trabalho missionário, uma viagem missionária para o Iraque em 2013. We partnered with a group from Egypt, and together we trained people who were persecuted for their faith. Nós fizemos uma parceria com alguns cristãos no Egito e nós treinamos pessoas que eram perseguidas por sua fé. They felt abandoned by God. Eles se sentiam abandonados por Deus. And they were struggling E spiritually. tinha muita luta espiritual. I related. Será que eu entendia sobre isso? My willingness to go to Iraq allowed God to open my eyes about our circumstances here. Meu desejo de ir para o Iraque permitiu que Deus abrisse os meus olhos sobre as circunstâncias nas quais eu estava. See, I wanted to run away from our business failure. Eu queria fugir da perda do nosso negócio. I was willing to give up my home, furniture, family, friends. Eu tinha que deixar a minha casa, a minha mobília, tantas coisas. But instead, God said, stay here and face it. Mas aí, em vez disso, Deus falou, você tem que lidar com essa perda. Said, I'm going to make you more effective this way. Porque estas perdas estão te fazendo ser mais eficiente no meu reino. That trip gave me a renewed drive for Celebrate Recovery. E essa viagem me deu uma nova visão a respeito do Celebrando a Recuperação. I'd used God all wrong.
Eu usei Deus de uma maneira completamente errada. I was looking at him more like a credit card Eu estava usando Deus como se fosse um cartão de crédito, instead of a trusting, loving Savior. ao invés de um Deus que eu posso confiar, meu Salvador, o meu maior amor. I had become both materially and spiritually poor in order to see that I was asleep at the wheel. E eu tive que me tornar pobre materialmente e espiritualmente para ver o que eu estava dormindo, apesar de toda essa realidade ainda. I failed to realize that God was changing us, not our circumstances. Eu falhei em reconhecer que Deus estava nos mudando através dessas circunstâncias tão dolorosas. We learned what it felt like to do ministry while we were struggling with self-worth. Nós aprendemos como é difícil fazermos ministério quando a gente está lidando com nossa baixa autoestima. We were physically exhausted, Nós estamos fisicamente exaustos. emotionally overwhelmed, Nós estávamos emocionalmente exaustos. and spiritually defeated. Nós estávamos sem energia espiritual. But it's only when I surrendered my power and I plugged into God's power Somente quando eu reconheci a minha falta de poder e liguei no poder do Senhor, I found the serenity to accept our situation and to trust God. eu consegui ter a serenidade para aceitar a situação e confiar em Deus. We moved to a rented travel trailer and we were groundskeeper at a private rock quarry. Já que nós não tínhamos casa, nós mudamos para um trailer e nesse trailer tinha um jardim ao redor e era no lugar quieto e gostoso. The name of it was Coffee Grounds. O nome dele era Grãos de Café. Literally, we were living in 235 square feet of luxury. Literalmente, a gente estava morando num quarto muito pequeno. Ele falou em uma outra métrica, mas era muito pequeno. We did return to Russia, and we saw the fruit of Celebrate Recovery in Siberia. Quando nós retornamos para a Rússia, nós começamos a ver o fruto do Celebrando a Recuperação na Sibéria. And just shortly after, I got a phone call from my friend Mac Owen, E depois disso, eu recebi uma ligação do meu amigo Mac Owen, que está ali. sitting right over there. Aquele que está ali. And Mac asked me, what do you think about being the international director for Celebrate Recovery? E o Mac me perguntou, o que você acha de ser o diretor internacional do Celebrando a Recuperação? And I said, but Mac, I don't have any tattoos. Mas ele falou, eu não sei porque eu não tenho nenhuma tatuagem. Ele tem um monte, por isso. That's not really what I said. E foi o que eu pensei. I was really speechless. I couldn't believe that I was hearing that. Eu fiquei sem palavras. Eu não acreditei que eu estivesse escutando isso, essa proposta. I was really thinking, if he only knew, he You- wouldn't be asking me. E eu fiquei pensando para mim mesmo, se ele somente soubesse de mim, ele não teria perguntado isso para mim, não teria feito essa proposta. But I'm telling you, I'm completely amazed and I am embracing every piece of it. Mas eu te digo que eu estou completamente... Eu abracei cada pedaço dessa decisão, dessa proposta, desse convite. We opened the business to pay for our Celebrate Recovery work internationally. A gente abriu um outro negócio para pagar para as nossas viagens do Celebrando a Recuperação Internacional. And that never worked. E também isso aí não funcionou. Já não tinha funcionado antes, né? Instead, God put us in a position to work as the international directors where we literally get to go into nation after nation seeing God work these miracles. E Deus nos colocou numa posição onde a gente tem o privilégio de ir nação após nação e ver os milagres de Deus do que Ele tem feito. Now, we still live in a travel trailer, A gente ainda mora num trailer pequenininho, but I upgraded. mas eu gosto dos grãos. It's twice as big. Desculpa, I love what? It's twice as big. Oh, mas eu gosto disso. Agora ele é muito maior, ele é duas vezes maior do que o anterior que a gente morava. In 2013, we exited the business $250,000 in debt with no asset. Em 2013, nós deixamos esse negócio com $2.050 em dívida e nenhum ativo. Today, we owe almost nothing, E hoje a gente não deve nada praticamente. and everything we have, we own. E tudo que a gente tem pertence a nós, a gente não tem dívida. So here's my challenge. Esse é o meu desafio. We can't do this by ourselves. Você não pode fazer isso por você mesmo.
It takes all of us E precisa de todos nós. following God's will and God's direction. Seguindo Deus, a vontade de Deus e a direção de Deus. So I want to invite you to join us in this recovery journey. Eu te convido para nos acompanhar nessa jornada de recuperação. I never believed God could use my past hurts Eu nunca acreditei que Deus podia usar as feridas do meu passado. especially to take part in healing a nation. E Ele podia fazer isso para curar nações. But He did and He does. Mas Ele fez e Ele faz. How can God use these hurts Como Deus pode usar essas feridas in our life to heal a nation? e na minha vida e na nossa nação? Come and see Venha e veja for yourself. por você mesmo. Thank you for letting us share. Muito obrigado por me ouvirem partilhar.